Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Suzuki. Iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo. Hoje é quinta-feira, dia 23, isso mesmo, dia 23 de março. Estamos aí, chegando aí no final do mês. Bom, o assunto que eu vou falar hoje, prometido ontem, eu fiz uma chamada ontem. Vamos ter hoje o Nilson Responde. Bom, ainda bem que me mandaram perguntas. Eu quero agradecer desde já as pessoas na qual me mandaram perguntas. A primeira é de Ants Boots, que é talvez um estrangeiro, um escrito estrangeiro, que é alemão, porque ele me pergunta: Tu speak Deutsch? Ou seja, você fala em alemão? Olha, infelizmente eu não falo alemão, eu nunca tive oportunidade de aprender a língua alemã. Na verdade, o que acontece? Eu falo português, claro, mas o que eu sei, assim, muitas palavras em inglês, né? Claro, conversar em inglês eu não converso em profundidade, mas eu sei arranhar algumas palavras em inglês. Espanhol, eu entendo algumas palavras, né? Porque assim, espanhol fica até mais fácil de você falar, porque o espanhol tem muitas palavras que ele já foi falado na língua portuguesa, ele pertencia à língua portuguesa, e algumas palavras ele lembra a língua portuguesa. Então, o espanhol ele é uma língua um pouco mais até mais fácil de falar. O que dificulta la sotaque, la pronúncia da forma que é feito falado em espanhol. Às vezes isso que acaba atrapalhando, mas estou falando de alemão, não sei infelizmente falar alemão. Gostaria de aprender alemão, mas não conheço alemão. Muito bem, não falo alemão. Bom, agora uma pergunta interessante do WV Ramos. WV Ramos. Ele mandou a pergunta no último Nilson Responde. Bom, ele mandou uma pergunta aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tinha uma olhadinha, peraí. Vamos lá. Você acredita na teoria da evolução ou na teoria da criação? Muito bem. Eu como cristão, com certeza, né, acreditamos aí na teoria da criação, né? Que Deus criou o homem, mulher e tal. Mas eu acredito que a teoria da evolução ele está incorporado na teoria da criação. Eu não desprezo, eu não descarto a teoria da evolução, porque o que acontece? Porque existe a evolução natural do ser humano, né? As coisas evoluem, ela muda, se transforma. Então eu acredito que dentro da criação há uma evolução. Talvez Deus criou o homem e a mulher, que podem ser os homens sapiens ou as mulheres sapiens, como dizia a Dilma Rousseff, a ex-presidente. Brincadeiras à parte. Às vezes criou homens sapiens, que às vezes Adão e Eva podem ser homens sapiens. E os homens foram desenvolver, talvez os homens que é citado na Bíblia, podem ser homens da caverna, ou estilo tipo homens da caverna. Ou seja, eu creio que tudo isso faz um sentido. Tudo isso faz sentido. A evolução faz sentido dentro da criação. Eu acredito na criação, mas a evolução eu não descarto, porque ele faz parte também. Eu coloco dentro da criação. Muitas religiões, muitas igrejas não aceitam isso. Dizem que na Bíblia não fala isso, mas a questão não é a Bíblia falar. É questão você ver, você sentir, né? Porque não é tudo que a Bíblia não fala que a gente tem que descartar, né? Às vezes Deus pediu para o homem colocar na Bíblia, mas o homem não colocou. Também tem que entender isso também, tá? Às vezes a pessoa tem que pensar que às vezes a Bíblia tem coisas que às vezes foi tirado da Bíblia. Então é uma coisa muito complicada. A Bíblia às vezes serve muito mais a palavra da igreja, da religião, do que a palavra de Deus, propriamente dita. Eu creio que a Bíblia está muito mais em algumas igrejas como palavra da religião, da doutrina, do que a palavra de Deus. Eu falei uma coisa polêmica, mas é coisa para se pensar. Você acredita em Deus? Eu não usar essa terrestre? Acredito sim, cara, acredito.
Porque eu também acredito que os extraterrestres, os alienígenas, também faz parte do mesmo plano, na mesma situação. Então, Deus criou tudo. Então criou os alienígenas, mas só que tem a questão da evolução. Eu acho que a evolução ela tem a ver aqui na Terra, que é a questão do homem, criacionista, evolucionista, mas do universo. Então, às vezes, essa questão da evolução tem a ver, porque os ETs, creio que eles sejam muito mais inteligentes do que nós. Eles têm muito mais condições mentais do que nós daqui da Terra. Então, eles são muito mais superiores, porque eles são muito mais evoluídos. Podemos que daqui milhares de anos, vai demorar, a gente vai chegar, sim, ao nível dos extraterrestres, sim. Então, o homem já começou com a tecnologia a avançar bem, e daqui a alguns milhares de anos vamos sim chegar, porque a evolução era natural. Né? Deus fez a evolução natural das coisas. E isso faz o quê? O homem um dia pode virar um nível do ET, só que a gente não vai ver. Eu não vou ver, você não vai ver, ninguém vai ver. Estou falando de milhares de anos, nem as próximas gerações vai ver, porque é coisa de milhares de anos. Bom, você acredita em vida após a morte e encarnação como cristão, apesar que muitas igrejas evangélicas, católicas, a doutrina não, igreja católica e as igrejas evangélicas, a doutrina não prevê encarnação, mas eu acredito sim. Eu acredito, eu como cristão, tenho um nível aberto de colocar na minha crença a questão de encarnação. Ah, mas não está na Bíblia. Não, a Bíblia é para atender interesses de igreja. Na minha opinião, a Bíblia está mais para livro da igreja do que livro de Deus. Deus não condena a encarnação porque eu acho que há um sentido sim. Porque, olha um detalhe muito curioso quando nessa tese, nessa questão de encarnação. A criança, 2, 3 anos, 4 anos, às vezes ela começa a ter um gosto de alguma coisa do nada. De repente ela gosta de pegar por livros, por exemplo, e começa a ler. Só que ela começa a interessar de um jeito didático, assim, um jeito, digamos, autodidata. Eu creio que aí tem alguma coisa ligada a uma vida anterior. Eu acho que algumas coisas que a gente vive, a gente traz a outra vida. Eu acho que algumas coisas é para se pensar. Né? Eu vejo muito a questão da doutrina espírita, eu vejo que eles têm eles estão mais cabeça bem mais aberta. Então eles abrem muito espaço para as pessoas pensarem nessas questões. Porque normalmente tem crianças que às vezes interessam de algumas coisas que as pessoas normais, assim, vamos dizer assim, precisam aprender sobre aquilo. Né? De repente a criança tem um entendimento fácil, por exemplo, mesmo que seja perigoso, mas de consertar uma cadeira, por exemplo. A criança, às vezes, eu já vi criança de 8 anos ensinar o pai a fazer isso. Às vezes ninguém ensinou a criança a fazer isso, na maioria dos casos. Mas o que acontece? De repente é uma coisa que é um herdar da outra vida. Isso tem a ver com encarnação, sim, eu acredito, sim. Em encarnação faz sentido. Eu sei que muitos evangélicos vão me xingar por causa disso, né? Mas eu estou fundamentado à Bíblia, estou fundamentado a Deus. Encarnação seria uma coisa de Deus, é Deus que criou. Né? Se você não acredita, tudo bem, é que eu não tenho um fundamento numa doutrina. Eu desenvolvo a doutrina de acordo com aquilo que é dentro dos meus princípios e é dentro do princípio de Deus. A encarnação ela faz parte, então eu acredito, porque ela faz sentido. Porque a gente tem que ver que muita coisa na vida faz sentido. Né? Principalmente nas coisas boas, nas coisas de Deus faz sentido. Você acredita na vida após a morte, né? Então, da questão da encarnação, sim, eu acredito que sim. Eu acredito que há uma vida após a morte. Eu acredito que isso existe, né? Bom, WV Ramonzi, muito obrigado pelas perguntas bem inteligentes e interessantes. Agora a pergunta do UZ Marciano. Acesse o canal dele, UZ Marciano. Acesse o canal dele, tá? Acho que eu vou botar o link da descrição
do canal dele, ele é muito bom, esse é um youtuber que eu conheci em sites aí, que divulga os canais, né? E ele já assinou no meu canal. Bom, o que foi mais difícil na sua vida? Essa é uma pergunta também mais difícil. Olha, a coisa mais difícil na minha vida, cara, eu tive muitas coisas difíceis, né? Muita coisa difícil. Mas o mais difícil é você estar no colégio aos 10 anos de idade, e você ser maltratado, chincalhado e ofendido por uma professora numa sala de aula. Isso eu acho que foi uma coisa mais difícil na minha vida. Não ter um apoio sobre isso. Às vezes as pessoas acreditavam muito mais na versão dela do que na minha. Eu era chincalhado, maltratado, tudo de ruim. Eu era xingado, eu era feito com essa professora, né? Infelizmente, essas coisas acontecem. E teve outras coisas difíceis também, né? Só que tem coisas tão difíceis que eu acabo não querendo expor isso, falar isso em vídeos, tá, rede social. Tem coisas que eu vejo que foi o mais difícil da minha vida que eu quero guardar comigo. Eu procuro não pensar, mas difícil mesmo que eu possa estar falando é o que aconteceu comigo aos 10 anos de idade, que eu era maltratado pela professora, tal. Tinha alunos que às vezes rasgavam o meu caderno porque ela ordenava rasgar caderno, estragar trabalho, né? Às vezes eu tinha fazer um trabalho por uma nota CA e ela dava nota B, nota C, porque eu não me odiava, né? E aí eu falava para alguém e tal, e ninguém me dava apoio, todo mundo dava apoio a essa professora, né? É difícil você viver num lugar, criança, sendo maltratado, sem nenhum recurso, sem nenhum... Porque as coisas não eram a favor de nós, das crianças na época, era a favor dos alunos. Às vezes os pais tentavam reclamar, mas não adiantava, porque a coisa era muito... A escola favorecia os professores e fudia os alunos, e fazer o quê, né, amor? Bom, um abraço pra vocês, que Deus seja do coração de vocês, até mais.